minhas pérolas! E aí, preparados para mais uma aula de português? Então vamos lá, meus amores! Hoje nós vamos trabalhar um assunto assim bem legal. Tenho certeza que você já viu, já usou, mas pode ser que não tenha se questionado ou se perguntado sobre qual a finalidade, por que existe. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os sinais de pontuação. Isso mesmo! Preste atenção, hein? A Pro vai ler para vocês agora um textinho, uma poesia de Cecília Meirelles. Vamos lá, acompanhem com a Pro. O eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo, mas não se sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer amigo. E aí? O que vocês acharam da leitura dessa poesia? Será que está faltando alguma coisa? Vamos analisar direitinho? O que vocês acham que está faltando nesse texto? Muito bem, meus amores. Isso mesmo, está faltando os sinais de pontuação. E nós vamos descobrir quais são, tá? Agora, nós vamos ler esse mesmo texto, só que agora de uma forma bem diferente, com os sinais de pontuação presentes. E vocês irão perceber a diferença que faz ler com sinais de pontuação e sem sinais de pontuação. Tá bom? Vamos lá. O eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde. Mas o eco só responde: Onde? O menino também lhe pede: eco, vem brincar comigo! Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer: Migo! Uau! E aí? O que vocês acharam? Gostaram mais da primeira leitura ou da segunda? E o que é que nós observamos que esteve presente nessa segunda leitura? Muito bem, meus amores, os sinais de pontuação. E são eles que nós vamos conhecer um por um hoje. Vem comigo! Vamos lá, meus amores. Vamos começar a estudar o primeiro ponto. Olha só o que eu falei, o primeiro ponto do nosso estudo. Isso mesmo, o ponto final. Ele é usado no final de cada frase, certo? Então, nós percebemos esse ponto final lá no poema, né? Daqui a pouco nós vamos voltar naquele poema e nomear cada sinal de pontuação que aparece ali, tá certo? Por enquanto, fique comigo, tá? A segunda pontuação que nós vamos conhecer hoje é a interrogação. A interrogação é muito fácil de você compreender. Você utiliza a interrogação toda vez que você faz uma pergunta. Então, se eu falo assim: quantos anos você tem? Qual a sua altura? Do que você gosta de comer? Você tá triste? Por quê? Percebeu? Em cada final de pergunta, você utiliza a interrogação. É diferente quando você utiliza o ponto final. Por exemplo, se eu falo assim: a escola está fechada por enquanto, mas pode abrir. Olha o sinal aí de pontuação, o ponto final. E, nessa mesma frase, você pode observar um outro sinal de pontuação, que é a vírgula, certo? Vamos ler o que diz aqui sobre a vírgula. A vírgula, ela pode ser usada para indicar uma pequena pausa na leitura. Então, quando eu falo assim:
A escola está fechada por enquanto. Pausa. Mas pode voltar. Continua a frase. E quando eu encerro a frase, eu utilizo o ponto final. Certo? Então vamos lá, meus amores. Recordando, até agora nós estudamos 3 sinais de pontuação. O primeiro é o ponto final, certo? Que nós colocamos ao final de cada frase. O segundo é a interrogação. A interrogação utilizamos quando queremos fazer uma pergunta. O terceiro é a vírgula, que usamos quando queremos fazer uma pequena pausa na nossa frase. Certo? Mas não acabou ainda. Ainda temos o ponto de exclamação. Vamos ver o que diz o livro sobre o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para indicar admiração, espanto, surpresa, quando alguém quer chamar atenção. Por exemplo, quando eu falo assim, que legal! Olha só, é uma frase que exige um ponto de exclamação, porque o ponto de exclamação vai dar esta entonação à nossa frase, vai mostrar surpresa, vai mostrar espanto. Então veja só quanta coisa legal nós conseguimos aprender com os pontos, os sinais de pontuação. Muito bem, meus amores, mas nós temos mais sinais de pontuação e vamos aprender hoje. Ouça só esse pequeno textinho que foi retirado do nosso livro, tá? Aluno e professor conversam. Professor, pode me dar dicas de como escrever diálogos entre personagens? E o professor responde: claro que sim, vamos lá! Então, meus amores, a primeira e a terceira frase do diálogo terminam com 2 pontos. Ou seja, os 2 pontos, eles podem ser usados para indicar quando alguém vai falar no texto. Então, quando ele diz assim, aluno e professor conversam, 2 pontos. Então, a partir dali, o que vai acontecer vai ser a fala do professor ou do aluno. E quando nós usamos o travessão? Nós usamos o travessão para indicar o início da fala de algum personagem da história ou do texto, ok? Então, o travessão vai marcar ali a fala daquele personagem, como diz aqui no texto. Claro que sim, vamos lá! Veja que no vamos lá, nós usamos também o sinal da exclamação que acabamos de aprender. Ok, meus amores? Conseguiram entender? E agora, que tal analisarmos o poema de Cecília Meirelles? Vamos lá! Veja só como nós podemos encontrar vários tipos de sinais de pontuação só neste poema. Diz assim o eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde. Primeiro sinal de pontuação, o ponto final. Ele está finalizando aí a frase, certo? Vamos lá. Mas o eco só responde 2 pontos. Onde? Interrogação. O menino também lhe pede 2 pontos. Eco, vírgula, com a pequena pausa. Vem passear comigo! Exclamação. Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo. Ponto final. Pois só lhe ouve dizer 2 pontos. Amigo! Olha só que legal! Em um poema apenas nós podemos observar todos os sinais de pontuação que estudamos hoje. E aí, já aprendeu tudo sobre sinais de pontuação? Agora, que tal praticar um pouco, hein? Um beijo e até mais!